Oi, eu sou o Raul e essa é a minha história. Bom, na verdade minha história começa muito antes do que eu vou contar aqui, mas resumindo um pouquinho para poder caber, eu e minha família a gente sempre buscou a Deus, a gente sempre quis entender alguma coisa mais de propósito, a gente tem um propósito de vida mesmo, mas a gente nunca, assim, a gente demorou muito para encontrar alguma coisa. Então a gente foi pulando de religião em religião, grupo de oração, religião alternativa, até um pouco pro misticismo, a gente foi para tudo quanto é canto. E a gente nunca encontrou. E também a gente nunca ouviu falar sobre a igreja adventista. Mas chegou um ponto que coincidiu algumas coisas na minha vida, que eu tinha acabado a faculdade, estava bem, consegui um emprego bom, estável nos Estados Unidos, estava quase casando, e a gente encontrou uma religião alternativa que era indígena, não preciso dar muito detalhe, mas lá era meio estranho e eu sentia que isso era estranho. E eu e minha família, a gente frequentava esse lugar e só eu que estava com aquele incômodo, porque nisso que eu estava com a minha vida muito bem encaminhada, eu comecei a sentir um vazio. E eu falei, pô, esse lugar não está preenchendo esse vazio. Então, uma coisa que meus pais me ensinaram quando eu era criança era orar. Então, eu comecei a orar, e orar todo dia. E certo dia, Deus falou comigo. Ele tocou meu coração e ele me disse que eu devia voltar para Bragança Paulista. Eu nasci e cresci aqui, mas a gente se mudou uns 6 anos atrás para outra cidade, uns 500 quilômetros daqui. Mas ele me falou que eu devia voltar para Bragança Paulista. E mesmo assim eu não entendi. Mas aquilo foi tão forte e foi uma experiência tão única que eu falei, eu preciso fazer isso. Não faz sentido se eu não fizer isso. Então eu comecei a pensar naquilo todos os dias e comecei a orar para ter certeza que era aquilo que eu devia fazer. E quanto mais aquilo ficava claro que era o que eu devia fazer, mais as coisas que me prendiam lá se desmontavam. Então foi tudo perdendo sentido, eu não conseguia mais ver a minha vida continuando daquele jeito. Então eu vim para o Bragança Paulista. Larguei tudo que eu tinha lá, só continuei com o meu emprego, porque eu trabalho de casa, mas eu vim para o Bragança Paulista sem ter muito bem um lugar determinado para ficar, sem ter nada para colocar na minha casa, porque eu sentia aquilo que era Deus falando comigo, que eu devia vir para cá. E assim como ele falou para vir para cá, ele também preparou tudo. Então eu precisei dormir tipo 2 dias na casa de algum conhecido e tava tudo certo, tava tudo preparado para eu morar aqui. A minha casa, doação de item para casa e tudo mais. E tudo começou a dar muito certo. E aí eu conheci uma pessoa e essa minha amiga me mostrou a igreja adventista e eu comecei a frequentar. Nisso, eu senti que era o lugar que eu deveria ficar. Eu senti uma presença muito boa de Deus e um acolhimento muito grande, principalmente pelo Ministério Jovem. E eu percebi que agora sim aquele vazio que eu estava sentindo, ele não só tinha preenchido, mas ele estava transbordando, na verdade. E, enfim, foram muitas experiências muito boas que aconteceram logo depois disso. Em especial acampar o jovem que a gente foi no ano passado, que eu não tenho palavras para descrever como foi aquilo, foi uma experiência única, na verdade, que eu senti que Deus, ele realmente estava comigo esse tempo todo, desde lá de trás, quando eu estava completamente errado, com outra vida completamente diferente, ele estava lá comigo. E aí eu entendi que Deus, ele tinha um propósito para mim. Eu entendi que o propósito de Deus, ele vai além de você atuar em um ministério ou você estar de acordo com alguma coisa que ele pede para você. O propósito dele é muito além disso. E ele já planejou isso lá de trás. Hoje, inclusive, constantemente, conversando com amigos, eu começo a relembrar de etapas da minha vida que foram completamente necessárias
para eu ter mais maturidade e saber lidar com coisas que eu estou tendo que lidar agora. E graças a Deus, eu hoje não estou à frente de algum ministério, mas eu participo de diversos ministérios e eu consigo preencher aquele vazio com a presença dele, com o amor dele. Nesse momento, a remissão dos seus pecados, e também para que você tenha a libertação total de tudo aquilo que faz mal, e a esperança do retorno